No Campeonato Mundial de Clubes, o Brasil ficou fora. E no resto? Bom, esse é o nosso assunto de hoje, porque, Marcelo, o que que tem a ver o Campeonato Mundial de Clubes com a política brasileira? Eu sei que tem aí pontos em comum, convergências. A gente pode traçar alguns paralelos, né? Agora, eu vou deixar esse assunto para os meus amigos aqui. Eu sou ruim de futebol, tá? Gente, eu sou ruim não, eu sou uma nulidade de futebol. Mas eu entro na parte da política brasileira, tá legal? Junto com os meus amigos. Marcelo Madureira, que vocês já viram, já se conhece, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. E tem também aquele pedido de like, inscrição, dá aquela compartilhamento, dá aquela moral pra gente, ficando aí porque o programa vai começar. Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa discussão sobre o Campeonato Mundial de Clubes. Isso. E a política brasileira. Quem é? Você que botou aí a manchete que disse, como é que você falou? Manchete que não diz nada, é só para ver se o pessoal presta atenção no que a gente vai falar aqui. É uma picaretagem. A manchete chegou ao vender peixe na feira. Tá bom. Olha o namorado, olha a sardinha fresca. Não. Vamos lá, há muito tempo eu não via a sociedade brasileira tão mobilizada quanto nesse Campeonato Mundial de Clubes, representado por 4 times brasileiros e que fomos até bastante além do que a gente imaginava. Semifinal. Tem várias coisas aí que a gente pode conversar, desde que assim, o futebol, em que nós fomos sempre protagonistas até o século passado. E hoje o Brasil não é mais, e isso é indiscutível, né? A sociedade toda concorda que nós não somos mais o ó do Borogodó no futebol, que os europeus são os grandes campeões e tal. E é curioso que o futebol moderno, o futebol que se joga, foi inventado pelo Brasil no século passado. Só que o Brasil parou, e os europeus continuaram desenvolvendo esse esporte, né? E hoje nos superam com larga. Peraí, vamos lá, Marcelo. Em primeiro lugar, a gente tem que conceituar, isso aqui é uma conversa, que nem na botiquinha a gente conversando ontem de noite sobre o resultado do jogo do Fluminense. A Dora se declara ignorante em futebol. Não é. Ela sabe que o futebol é uma coisa que une o país de vez em quando. Como todo mundo sabe, Copa do Mundo de clubes é um sucedâneo da Copa do Mundo de Nações. Essa sim une o país. Por quê? Porque você está falando de bônus. Também eu entendo muito pouco de futebol também. Todo mundo entende pouco de futebol, mas todo mundo é técnico de futebol ao mesmo tempo no Brasil. Tá certo, Marcelo? Sabe, sei que e tal. E hoje em dia também ministro do Supremo e estrategista político. Tá? Todo mundo conhece o Supremo, os 11 do Supremo conhecem, e não conhece os 11 da seleção brasileira. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque aconteceu uma evolução perversa na questão da seleção brasileira de futebol. É que os melhores jogadores brasileiros atuam na Europa. Essa é que é a diferença. Imagine você se a seleção de 58, que tinha o Pelé, o Garrincha e tal, o Didi, não é? O Vavá, o Zagallo e tal, esse povo estivesse no tempo de hoje. Nenhum deles mais estaria jogando no Brasil. Então isso cria justifica até o Campeonato Mundial de Clubes, porque apresenta ao Brasil os jogadores brasileiros que vão fazer parte da seleção brasileira de futebol e que a gente não ouve falar nunca porque estão lá na Europa jogando. Também isso, mas por exemplo, isso. Eu ouso dizer que hoje a seleção brasileira de futebol não converge mais, não agrega mais, não mobiliza mais o Brasil, os brasileiros, como os seus times de futebol. Aliás, isso é um fenômeno do mundo inteiro. Para mim, o Campeonato Mundial de Clubes, ele não é um sucedâneo. Ele vai ser, na verdade, o grande campeonato. Ele para mim, e até na questão de geopolítica e tudo mais, é uma representação de que os estados nacionais eles estão perdendo o sentido. Estão perdendo o sentido. Esse tipo de organização da sociedade em torno de estados nacionais
Perde o sentido. Não concordo de jeito nenhum. Então tá bom. Ó, tem um outro componente, por um outro lado, completamente diferente, que eu gosto sempre de trazer, que é a questão de como é que está acontecendo com o futebol hoje. Tem um elemento aí que a gente não falou, que é o FIFA Soccer. Existe um jogo popular, muito popular, em todo mundo que joga, na garotada, nas pessoas de meia idade, não tem essa limitação mais. Né? As pessoas de 50 anos estão jogando FIFA Soccer, já jogam isso, jogam entre amigos. E você joga, videogame? É videogame. E que os times, quais são os times que estão nesse videogame? É o Real Madrid, é o Inter de Milão, é o PSG. São esses clubes europeus, tá certo? Principalmente, que são os que mais são usados para jogar, e as seleções. Então as pessoas escalam, os jogadores estão lá e tudo mais. Então isso gera uma polarização muito forte que diminui a atração até dos times nacionais, concordo. Essa é uma coisa que tá aí. Quer dizer, você tem uma modificação na questão do futebol que vem, em parte, né, influenciada por isso, a importância dos clubes nesse processo, né? E a gente tem também, na política, essa modificação da dinâmica da política em relação às redes sociais, a tudo mais, como a coisa acontece. Então existe, acho que tem um lugar comum aí de influência de como as coisas acontecem no país. Então você hoje vê, e a gente estava até falando aqui na nossa reunião de pauta, a mesmice que está aí na política, quer dizer, você não tem nada de novo, de proposta que possa aglutinar, porque ninguém está preocupado em enfrentar os problemas que estão anunciados, os problemas estão identificados, estão anunciados, e você vê a discussão entre o Congresso e o Executivo sobre isso, não trata do problema. Eles querem manter o decreto do IOF, sendo o IOF uma maneira equivocada de você fazer arrecadação, que mistura com uma outra coisa que é a divisão dos poderes. Não, eu quero fazer porque eu sou o executivo e eu tenho que poder fazer o decreto. Então a discussão não é sobre o que está acontecendo. Quais são os problemas anunciados? Só para a gente esclarecer as pessoas. O principal problema anunciado é o caos econômico, é a questão da dívida insolúvel. A dívida que não tem anteparo, não tem nenhuma medida para se diminuir. O problema principal está identificado. Um dos problemas principais é a Previdência e o outro problema principal são os subsídios. Né? Mas a discussão do governo é rico contra pobre. Né? Então, o rico contra pobre não é rico contra pobre, porque se você não tomar as medidas que você está fazendo, você não vai conseguir melhorar a vida dos pobres, não existe como, você não vai ter dinheiro. Está querendo se viver no Brasil uma situação em que você não tem a situação de arrecadação, é a situação de recursos disponíveis para poder construir coisas. Né? Você não tem isso, mas não pode deixar de dar isso, não pode fazer o salário mínimo passar desvinculado para a Previdência, porque isso é tirar do pobre e botar na mão do rico. Não é tirar do pobre e botar na mão do rico, não. É simplesmente tratar de um sistema que é inviável. Inviável demograficamente, inviável pelo ritmo Você não vai conseguir acelerar esse crescimento para poder cobrir esse buraco. Não existe isso. Se você não tomar medida nenhuma. Você não toma medida nenhuma e fica reclamando que o rico contra o pobre contra o rico. E é uma coisa maluca esse negócio contra o pobre. Né? Primeiro porque não dá solução nenhuma para assunto algum, mas chama a atenção da população para uma coisa que é a desigualdade brasileira, que só tem um objetivo, é arranjar mais voto para quem diga que é a favor dos pobres, que são a maioria. Então isso é uma coisa covarde até. Tá certo? É covarde ao dizer que a culpa da pobreza é dos ricos que nem são tão ricos, mas é daqueles que pagam impostos. Tá entendendo? É muito doido isso, realmente. Pedro tem toda a razão. Na verdade. E depois o seguinte, os economistas que conhecem, a partir do momento lá atrás, quando acabou a conta de movimento do Banco Central no Brasil, e toda a evolução do Plano Real, etc., conhece-se hoje com muita eficiência as contas públicas brasileiras. Você conhece o resultado do orçamento, tem fluxograma, tem tudo, tem aquilo e tal, e, portanto, não pode haver surpresas. Quer dizer, essa desvinculação do salário mínimo da Previdência, por exemplo, é óbvia e não atrapalha pobre nenhum, não é?
os subsídios e incentivos disseminados por aí fora, tem o tal do PERSE, que me irrita um pouco. Vocês sabem o que é, Dora? O PERSE é incentivo ao setor de serviços, de festas e eventos tal no Brasil, que foi uma coisa emergencial por causa da pandemia. Quando você não conseguia resolver ninguém para ver o show do Ney Matogrosso, porque todo mundo ficava com medo de ficar doente. Aí inventaram o PERSE. O PERSE continua, foi revogado, foi reformado é a velha e tal. história do provisório que fica permanente, a CPMF, então, como é isso que tudo foi? aí, quer dizer, eu tenho a impressão de que nós estamos precisando, já que você falou tanto de futebol, né, tá certo? Estamos apresentados a uma novidade, que é que o futebol europeu se alimenta de jogadores brasileiros. Pronto. Não só, ele se alimenta. Na tarde de hoje vão jogar o Rafinha contra o Vini Júnior. Não, isso mobiliza. Um no PSG e outro no Real Madrid. Isso mobiliza o Brasil. Vou voltar um pouco. Agora, você acha que mobiliza o Brasil a propaganda do nós contra eles, dos ricos contra claro os que pobres? Não, acho que não. Eu É um acho que equívoco absoluto. Se mobilizasse, e se de fato mobilizasse, seria com um efeito extremamente maléfico, perverso, negativo, horrível, perverso. O que tem concreto? Nós temos contratado um meltdown, um derretimento da economia brasileira para 2027. Isso ninguém discute. Nós temos marcado uma eleição para 2026. Também ninguém discute. E existe já hoje um embate entre as forças políticas nacionais em que o embate é o poder pelo poder. Porque dessas forças todas, ninguém apresenta um plano, ninguém apresenta uma proposta, né, que traga a convergência, que traga a adesão da sociedade. Como o Pedro Paulo falou muito bem, você vem com falsos discursos, né, com falsas questões, e não trata do núcleo da questão. Não esclarece para a população o núcleo da questão e o que pode e o que deve ser feito. Né? E a história nos mostra que a sociedade brasileira, quando corretamente convencida, esclarecida, ela adere às questões, como foi no caso da direta já, como foi no caso do apagão que não houve, onde todo mundo economizou energia e não houve apagão, no caso do Plano Real. É verdade. Seria o momento agora das nossas cabeças políticas se reunirem para pensar num projeto nacional, né, que entusiasme os brasileiros, como o Campeonato Mundial de Clubes entusiasmou, como a seleção nacional entusiasmava antigamente. Não entusiasma mais. Entendeu? Não sei. Vamos ver a Copa do Mundo. Porque os brasileiros não acreditam na CBF. Não acreditam nas federações, porque é um bando de bandidos. Caminho, né? E tem um paralelo com a política. Os brasileiros não confiam nas instituições, infelizmente. Não confiam nos seus políticos, não confiam nos seus magistrados, não confiam nos seus governos. No modo geral. Né? Falando de uma maneira assim, muito rasteira. Mais ou menos rasteira. Bem rasteira. Porque confiam em certos políticos. Confiam em certos políticos. Existem os líderes municipais, os que estão perto da população, aqueles que conseguem traduzir com propriedade aquilo que os seus eleitores, que ele conhece, estão falando e pedindo e propondo. Hoje existe um clamor brasileiro na questão da segurança pública que é quase universal. Pois é, é pobre, é rico, é mais ou menos, é todo mundo, trabalhador, vagabundo, todo mundo. E cadê o projeto contra a segurança nacional? E o que a gente tem? Só o que tem na mesa é uma tal de uma PEC da segurança que está no Congresso agora, começando a andar na Comissão de Constituição e Justiça, hoje, quarta-feira, ou essa semana, daí ela vai para uma comissão, enfim, começa a andar. Só que ela começa a andar num ambiente de plena divergência, porque além de ser algo, sinceramente, que não dá o sentido da urgência para o enfrentamento dessa questão. Podiam votar em primeiro lugar a urgência para ir direto para o plenário. Não, mas é porque está na admissibilidade ainda. Você que é deputado sabe disso. E aí... Peraí, deixa eu chegar na questão que aí já me fizeram esquecer. Esses meninos falam tanto que me fazem esquecer o que eu ia falar a partir de uma coisa que o Marcelo falou. Pronto, esqueci. Aí fui na PEC da segurança. Porque a única coisa importante do Brasil é a segurança. Sabe o quê? Pois é. Quando o Marcelo fala assim,
as melhores cabeças precisam se unir para elaborar esse projeto. Claro que não estamos falando de união de cabeças de governo e oposição, porque isso é impossível, mas sim da união desses campos, né? Do trabalho, é isso? Do Isso. trabalho desses campos, que a oposição, falamos aqui do governo, e é tudo verdade que falamos da inépcia, mas a oposição apresenta mesmo o quê? Também. Nada. De projeto, de plano, como é que Nada, vamos resolver? vai ser candidato a família Bolsonaro, vai Isso. ser candidato. Quem é que vai ser candidato? É o Caiado? Essa é a Ratinho? discussão. O Tarcísio vai deixar de ser governador e tal. Mas não tem nenhuma proposta. Não, eu quero fazer isso com o país. Eu quero. O próximo passo é esse. A bola da vez é isso. Isso não existe. O que está se discutindo hoje está rediscutindo a questão da divisão dos poderes. É isso que está na mesa hoje. A discussão que está aí hoje é essa. O Congresso foi lá, derrubou um decreto, aí o STF vai entrar para mediar, vai fazer uma reunião de conciliação. O que a gente está discutindo? Está discutindo a divisão de poderes. Quem é que resolve o quê? Já falamos aqui, já comentamos aqui também, que há uma espécie de pacto entre os poderes, né? Quer dizer, em certas coisas, um não discute o que o outro está fazendo. Por exemplo, nos vencimentos da cúpula. Quanto é que o cara leva para casa no fim do mês? Nem no Congresso, nem no Executivo, nem no Judiciário. Deixa assim mesmo, um não reclama do outro. Segunda questão ideológica. Ninguém diz que é de esquerda, de direita, que é socialista, que é capitalista, que é isso, que é aquilo. Deixa assim mesmo. Vamos arrumando assim. E aí você cai nessas pequenas questões, que não são pequenas, mas que não deveriam ter a importância que parece que tem. Está no centro, né? Eles ficam nessa coisa assim, quer dizer, os deputados não agridem o Supremo, que pode ser que um dia tenham que ser julgados e tal, não é isso? O Supremo não agride o Congresso, sei lá, pode ser que um dia o Congresso resolva fazer uma PEC que estabeleça um limite de idade, essas coisas que se ouve falar por aí. O Executivo, que tem realmente, apesar de tudo, a maior fatia disparado do orçamento brasileiro, quer dizer, o Congresso gasta muito, o Judiciário é caro e tal, mas o carão mesmo é o Poder Executivo, que tem enormes responsabilidades com o pagamento dos seus salários dos servidores públicos, tem algumas questões subalternas, como a estabilidade, a pouca eficiência e tal, e com as questões vitais que o Pedro Paulo acabou de levantar pela 100ª vez. Subsídios, incentivos, não é? E a paridade, tomar o salário mínimo como indexador, além de ser um número de pagar as pessoas pobres. Então isso tudo aí não é realmente apresentado. Não tem um líder que diga isso, mas pode aparecer de repente. Mas enquanto isso... E a segurança pública? Enquanto isso, as duas questões, né, as contas públicas e a segurança pública, não atam nem desatam e, por exemplo, no caso do crime organizado, cada vez mais avança, se imbrica na sociedade, se imbrica nos poderes do Estado, cada vez mais influencia a política nacional, influencia a economia nacional. Né? Eu tive agora recentemente lá no meu estado, no Paraná, né? O posto que não é da bandeira tal, que é da bandeira tal, é do PCC. Já se sabe. Já se sabe. Entendeu? E num estado que politicamente, economicamente, é relativamente organizado. E como você disse, quer dizer, os políticos que estão mais próximos da população, que têm um contato, uma sensibilidade maior para nesse contato diário, são os que têm alguma credibilidade, alguma representatividade junto à sociedade. A sensação que a gente tem é que em Brasília as pessoas não tomam conhecimento do que é a realidade brasileira. Tratam... Isso não precisa ter dúvida nenhuma. Não tratam essas duas questões. Se você tivesse hoje, nós vamos fazer uma agenda para o Brasil, eu penso o seguinte, tem dois problemas graves que a gente precisa enfrentar. As contas públicas e a segurança. O que a gente precisa fazer para isso e para isso? E precisa da adesão da sociedade. Jogamos fora diversas oportunidades, entre elas entender bem e formular a questão ambiental, na qual o Brasil é protagonista internacional, na questão das relações exteriores, porque nós somos um país importante, não só porque a economia é grande, a população é grande, mas porque tem presença internacional tradicional nessa história, não é? Então você tem a reunião dos BRICS que teve aqui no Rio de Janeiro, foi esvaziada, embora esse bloco tenha importância por aí e tal. Ninguém quer saber da população, uma coisa cara,
importante. Não, mas a China, o Xi Jinping não veio, o cara lá da Rússia, Putin. Puxa, não veio porque não pode Que botar seria a cara preso. fora de casa. Seria Sim, mas não veio preso. também o Egito, não veio O Irã. também Emirados Árabes também, mas assim... Não, velho. Flopou. E foi, que a Economy a gente comentou no programa passado, já cantou a bola. O Brasil deveria ter um protagonismo, mas não Pois é, tem. então, é uma das oportunidades que eu estou mencionando. É uma coisa parelha E com a na questão ambiental também, com essa toda, por exemplo, vai ser afrouxado o licenciamento ambiental na Câmara com apoio de partidos do governo. O governo faz essa cruzada pela exploração lá na foz do Amazonas. Enfim, fica tudo numa incongruência que acaba perdendo, né, Márcio, esse papel de protagonista Jogando fora. no qual a gente precisava ter investido, certo? Claro, e investir não é com o fiscal do IBAMA. Isso fica claro agora também. A questão hoje ganha uma dimensão, não só nacional, mas internacional, que não é com o fiscal do IBAMA que ganha pouco, tá, não sei o que vai ser assassinado, não. Você tinha que fazer um projeto efetivo. O garimpo de ouro lá na terra Yanomami e tal coisa, aquele ouro que é retirado de lá ilegalmente, ele não é retirado para o bolso de bandido, não. Os bandidos vendem para bancos, para o sistema financeiro internacional. O ouro deve estar no Banco Central de diversos países por aí, né? Então é uma questão global. Tem que entender bem como é que funciona isso. Realmente o governo é muito fraco, não só nessa questão, mas essa questão me parece uma oportunidade jogada fora. Em paralelo, a proposta de segurança pública e a proposta de finanças públicas são prevalentes. Mas existem instrumentos que nós não estamos usando. O Ronaldo Caiado, que é também ele, pré-candidato à presidência da República, governador de Goiás, é o único que fala em segurança pública. É o carimbo da administração dele, lá em Goiás. É a segurança pública. Eu não sei se isso vai ter ou não ter um sucedâneo maior, mas depende do crime. Quer dizer, qual é a extensão do crime, qual é o apelo da questão de segurança pública em relação à questão eleitoral. Houve um apelo no combate à inflação. Tá certo? Mas, Lá Márcio, atrás. se não tiver uma abordagem séria, mas uma abordagem daquela que seja compreendida e que seja capaz de atrair a verdade. adesão da sociedade, não vai ser nessa PEC Não da vai ser segurança. esse o assunto. Não, porque a PEC da segurança, sabe o que vai acontecer? Vai ficar um estica e puxa de governo e oposição, visões diferentes de mundo e pronto. E não vai acontecer nada, não vai ter essa fala com a população que foi feita nos momentos em que o Marcelo falou. Transição democrática, direta já, O apagão. plano real, um apagão que não houve uma crise energética que ela foi evitada, cuja gravidade foi evitada por causa de uma organização governamental, portanto, liderança e inspiração, tá? E a adesão da sociedade, capacidade de traduzir aquilo e trazer à sociedade. Isso não temos. Não. Na questão da segurança e na questão das contas públicas. Vi anteontem o ministro da Fazenda anunciando corte de gastos do Ministério da Fazenda. Passagens executivas, uma essas perfumaria. Uma perfumaria, É. que é isso. A gente discute o adjetivo, né, para fazer um comparativo lugar dramático. comum. Não, lugar comum. É. E o substantivo, dane-se, ninguém fala. O substantivo vocês estão trazendo aqui. Falamos de dois: economia e segurança, né? Há outros. O negócio de passagens aéreas e tal é importante também, mas é importante Gente, no mas é micro. perfumaria, né? Mas eu acho que, se a gente for olhar, por incrível que pareça, a segurança é o que mais pega diretamente, talvez, na opinião das pessoas. Mas a questão econômica, ela é de fundo. Ela é de fundo. Para você melhorar a questão da segurança, se você tem uma melhora da economia estruturalmente, você tem condições melhores de combater a questão da segurança também. Porque os estados, os municípios, né, vão se fortalecer nesse aspecto. O consumo com a segurança nos estados e municípios é muito alto. Rio de Principalmente Janeiro, nos estados, exemplo. né? É muito alto. Então é uma coisa, isso é um organismo, né? É um organismo. Se a questão das finanças está debilitado, está prejudicando, isso prejudica
Todo o resto. Todo o resto, educação, saúde e tudo mais. Então eu acho que essa visão de que, no passado ficava, a crítica era, não, estão dizendo, como o Delfim falava, né, tem que crescer o bolo para dividir. Não, não é crescer o bolo para dividir. Tem que crescer bolo, não, tem que crescer, na realidade, é a dinâmica. A economia tem que ganhar outra dinâmica. E aí não é bolo, aí é troca, é movimento. Né? Não é acumular para dividir, não, é crescer para poder dividir, para poder você ter uma economia mais pujante, que é o que o Brasil merece, né? Deveria ter em função de toda a sua história, posição na economia mundial e tudo mais. Não, Mas, olha, o Brasil é um país que tem recursos. O Brasil é um país que tem recursos minerais, recursos naturais, Tem recursos instrumento pra isso. de mão de obra, de população. O Brasil tem todas as condições objetivas de estar numa situação muito melhor do que está. Mas as lideranças hoje só Em falam. paralelo, como as lideranças hoje não têm resposta ou não têm empenho em fazer essas coisas todas, remetem a solução para as eleições do fim do ano que vem. Então fica todo mundo discutindo o negócio do fim do ano que vem, quer dizer, como é que vai ser o candidato. Que a gente é mesmo, nós já É a falamos tal da opção de discussão adjetiva. Adjetiva, ela Vocês não tem referiam. conteúdo. Ela não tem será que conteúdo. se eleger A, B ou C resolve esse caso? Fulano de tal, mas esse fulano de tal, que eu não sei quem é, também não está apresentando Não, o seu pois é. projeto para o seu futuro mandato. Vai fazer o quê A com- campanha eleitoral não está sendo, a pré-campanha eleitoral não está sendo orientada para a apresentação de propostas para o Brasil, mas para a apresentação de como é que faz para ganhar votinho aqui e ali. É o nós contra eles, é o Trump fazendo cartinha a favor do Bolsonaro, é essas coisas menores, né? Que é lamentável, triste. Até eu que sou otimista, né, Marcelo? Você vê até coisas caricatas, né? Como essa coisa do Rio de Janeiro, aí, o Cláudio Castro, que tira folga, põe o vice, que ele já botou para desimpedir o outro, uma armação para poder as pessoas se posicionarem. Aí o cara vai lá e demite um secretário dele que ele não quer demitir, que é o Reis, e agora vira uma confusão para resolver. Isso, mais intestino do que isso, Isso é impossível. entendeu? Isso está resolvendo um projeto de uma secretaria importante do Rio de Janeiro, do Estado. Quer dizer, mas esse governador não está nem aí para isso. Isso não é importante. O importante é ele ser senador. E aí ele fica administrando para não bicar lá o Flávio Bolsonaro, porque não sei o que. Mais comezinho do que isso em termos de discussão, não pode. Governador de um estado como o Rio de Janeiro, que no assunto principal que a gente estava falando agora de segurança, digamos assim, que é o campeão, um dos campeões de Pelo deficiência. menos da má fama. Na fama, pois consta. Os indicadores não são tão ruins assim. Pois é, então hoje a política virou uma coisa pontual, né? Virou uma coisa de o varejinho, a quitanda da esquina. Né? Você trata ali da quitanda, você não trata da coisa mais compreensiva, mais estrutural, tanto do país, como das cidades, como dos estados. Né? Você trata assim, se eu quero ser senador, como é que eu vou fazer? Né? Se eu quero ser deputado federal, como é que eu vou fazer? Se eu quero me reeleger, ou entendeu? Se eu vou ser candidato, se eu não vou ser candidato. Mas para quê? A disputa de votos. Para ter a posição. Disputa de votos com assuntos que são absolutamente laterais. Quando a disputa, e vamos lembrar de novo o Plano Real, me sai um senador tido como elitista, que não sabia se no ano seguinte ser votado para deputado federal, e como é que essa pessoa se elege do primeiro turno? Com um plano. Com um plano e uma execução do plano, né? com repercussão Portanto, espetacular. Plano, primeiro, detecção de qual é o problema principal, né? Vamos focar no problema principal. Na época, inflação. Então, esse foco não tem, como tá muito claro Hoje não, mas tem outro. por essa conversa, né? E aí, vamos concentrar esforços nesse plano. Segundo ponto, vamos dividir esse plano com a sociedade, via Congresso, via sociedade, vamos atrair. E assim fazemos. E assim a pessoa foi eleita, portanto, dá voto. Dá voto. Com certeza, com dá certeza. voto. Se você ganha politicamente a sociedade por uma questão, então, o bom e velho Churchill, né? Que o povo da Inglaterra, a sociedade inglesa, era contra enfrentar a Alemanha nazista, até por conta dos resultados da Primeira Guerra Mundial, a quantidade de jovens que morreram, a situação econômica que a Inglaterra ficou, mas com um discurso... Um líder. Um líder com um discurso coerente,
né, com um discurso consistente, através da política, do discurso político, conseguiu arrebanhar, né, converger, a convergência do povo inglês sozinho, só depois que teve adesão dos Estados Unidos, e enfrentar o nazifascismo. Jogando na unidade e não está jogando, porque o nós contra o ricos ainda tem outra dimensão, que é você difamar o Congresso. E difamar o Congresso é estimular a antipolítica. Pronto. E a antipolítica a gente sabe no que dá. É. Tá certo? Na eleição de gente, de gente embrulhada como é que chama? No embrulho, na embalagem de Salvador da Pátria, e que na verdade são os tremendos demagogos. E com isso a gente vai encerrando por aqui. Alguém quer dizer alguma coisa final? Que ano que vem tem Copa do Mundo do Futebol, das Nações. E o tal do campeonato que foi o maior sucesso, tem de novo? É anual? Não, vai 4 ser- em 4 anos. é de 4 em 4 anos. Mas o Marcelo... Menino, tá... Ai, Não, então mas substitui a Copa do a Mundo. FIFA está Não, repensando em fazer O cada 3 Marcelo, anos. o Marcelo Ah. levantou a hipótese de que a Copa do Mundo, a nossa que nós conhecemos, ganhamos 5 vezes, é dispensável, está em declínio, face ao resultado espetacular da Copa do Mundo de clubes. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma é uma coisa e outra coisa E é outra. vocês Não, não aí, vão peraí. começar essa Não, Marcelo discussão. Por favor. verdadeiro, eu gosto de Eu acho que isso é reflexo do momento que se vive no mundo, em que os Estados-nação passam a ter menos representatividade, menos significado do que os times de futebol. Então, pronto. A seleção não representa mais o país. Olha a Ucrânia. Olha aqui, não vamos recomeçar uma discussão, sabe por quê? Até porque isso pode ser um assunto para outro programa, tá certo? Teremos que ter assunto para muitos para programas. muitos programas. E por isso vamos encerrando por aqui, nessa quarta-feira, te chamando para ver esse programa e também os nossos, muitos que virão pela frente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.